Olá pessoal, boa tarde, eu sou Alessandro Bender, eu sou coordenador da Virada ODS, eu estou acompanhado dessa maravilhosa secretária de Justiça, Eunice Prudente, e a gente vai conversar sobre a questão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos para o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Sejam bem-vindos. Fala sobre a Secretaria da Justiça. Explica. Agora vamos falar do que a gente trabalha. Olha, nós analisamos aproximadamente de 12 a 15 processos por semana. Nós somos em quanto, Ricardo? Quantas peças? Enquanto nós somos ali 17 pessoas, ninguém pode faltar. A gente trabalha com prazos processuais, então a gente não pode perder os prazos, né? Até em proteção aos funcionários, às pessoas que estão sendo ali processadas. Então, a gente tem que seguir. Nós atuamos muito com processos disciplinares. Você imagine a pessoa concursada, né, servidora da educação que não quer se vacinar. O que a gente faz com essa criatura? Né? Então, vai desde situações como essa, ou às vezes a pessoa realmente descumpriu legislação, praticou atos de violência, ofensas, os disciplinares. E há outros processos também que nós analisamos lá. Né? Então, passa pela Procuradoria do município. Os procuradores do município têm uma formação de excelência, é um dos concursos públicos mais difíceis aí para a área da advocacia pública, então eles têm uma formação excelente. Então, mas muitas vezes nós temos alguma coisa a questionar ou vamos, educadamente dizer, olha, isso aqui a gente não está entendendo, e etc. Mas nós passa pela Procuradoria, depois por nós, e aí vai para o Diário Oficial ou lá para o gabinete do prefeito. E o prefeito tem que receber tudo muito pronto e correto e com prazo também para ele poder se pronunciar. Aí vai para o Diário Oficial. Essa distribuição é uma distribuição que eu acho que não só eu não sabia que existia na Justiça. Ela é a primeira secretaria, historicamente. Ela se chamava Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Sim. Historicamente, na formação da municipalidade, ela vem assim, uma das primeiras. Depois fomos reconhecendo, por exemplo, os direitos humanos e tal, vieram as outras, uma Secretaria Municipal de Habitação, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos, uma Secretaria de Assistência Social e Cidadania, porque a assistência social durante muito tempo foi visto assim como esmola, como doação, e não é, está na Constituição. Assistência social é direito. Interessante, porque parece que elas surgem, elas vão se ramificando. E elas são reconhecidas como conquista. Houve gente que morreu para que a gente tivesse essa Constituição de 88, que hoje é tão boa, tão completa, mas é conquista. Tudo não tem direito dado, não, tudo é conquistado. Porque é assistência social, porque a previdência social, e aí vem das instituições para as quais a pessoa contribuiu. Mas na assistência social, a pessoa não precisa ter contribuído para nada, ela está numa situação de penúria, ela está no estado de necessidade, ela tem o direito de ser atendida. Daria para dizer, secretária, que, pelo que eu estou entendendo, daria para dizer que, de certa maneira, é originário. Você tem essa secretaria, que ela é originária, e cada desmembramento disso, de certa maneira... Eu diria que é uma humanização do governo municipal. Uma humanização do governo municipal, Então, a gente usa até o termo reconhecer, vai reconhecendo situações. Por que reconhecer? Porque são direitos que a pessoa sempre teve.
Mas não era reconhecido nem pela Constituição, nem pela lei, nem nada. Agora o é. Né? Então, e a valorização desse direito de moradia, né? Então, a pessoa precisa estar localizada até para ela poder receber os demais serviços públicos. Porque se ela estiver aí na rua, é muito difícil atendê-la. Por isso que quando se vai à rua conversar com as pessoas, eu já fui com o prefeito 2 vezes, acho que todo mundo da prefeitura já fez isso. Você conversa com as pessoas, é uma questão de convencimento. Né? Então, se todas as pessoas que estiverem na rua forem para os abrigos, acho que vai faltar abrigo. Mas há vaga nos abrigos, as pessoas não querem ir para o abrigo. Elas falam, não, é muito ruim. Não, e me maltrataram. Mas aonde? Conta para mim qual foi, né? O local que você foi mal atendida, que você sofreu alguma violência, o que aconteceu? Né? Então, daí uma outra realidade. É uma construção. O principal profissional da prefeitura é o assistente social. O assistente que ele é social. A pessoa que está ali que no contato. Chega ali, porque eu já fui 2 vezes lá na Cracolândia com o prefeito, você conversa com as pessoas, mas a gente não sabe conversar, a gente se emociona, porque, nossa, né, o que eu faço? Fora da realidade. Né? Né? E ele se assusta. O assistente social, não, ele vai lá, ele estudou para isso. Ele sabe, né, conversar e é um convencimento. Um pai levou 6 meses para poder se aproximar da filha dele que estava na Cracolândia. Os traficantes não deixam, porque aquelas pessoas são escravizadas. Então eles não querem perder o escravo. Sim. Então ele não conseguia chegar à filha dele. Levou 6 meses. Ele foi, conseguiu falar com a filha dele, tirou a filha dele de lá. Pode ser que venha uma recaída, etc. Mas ele tirou a filha de lá. Né? Então esse é o serviço que o assistente social faz. Não é a polícia, não é nem nós advogados, não é ninguém. É o assistente social que sabe conversar. Ao ouvir você falando, me dá a sensação de que a Secretaria da Justiça, como na imaginação das pessoas, como se fosse um lugar estanque. Na verdade, a justiça está acontecendo como um grande processo entre vários lugares. É isso. Acredito que sim, porque na história municipal brasileira, essa secretaria é a primeira. Depois vão surgindo outras historicamente, porque o Brasil... não sei se eu estou falando demais, me desculpe. Porque o Brasil, em 1891, né, adotou... Uma criança, praticamente. Adotou as instituições políticas dos norte-americanos. E lá, eles têm um outro histórico, uma outra formação. Né? Então, a União, o governo federal, os estados federados, pode ver que os estados federados lá têm uma total autonomia no direito civil, no direito penal, um tem pena de morte, outro não tem. Praticamente cada um tem o seu direito. E eles têm uma Constituição de 1787, é algo do século XVIII. Claro. Que é meio da época da Revolução Francesa, bate um pouco, né? Ela é anterior. Ela é anterior. Aí depois ela vai sofrendo as emendas, né? Ela vai sendo emendada, mas de qualquer forma, ela não é como a nossa. A nossa é atual, ela fala da moradia, ela fala de racismo, ela fala de terrorismo. A nossa é atual, é muito diferente da deles, né? E é para um Brasil como um todo. Né? Aí você tem constituições até estaduais e tal, mas é praticamente uma repetição da federal, porque o direito civil brasileiro é um só, o direito penal é um só, o direito tributário é um só, vem assim, no Brasil é diferente deles. Quando chega no município, aí a coisa pega para o nosso lado, porque o modelão americano não se adapta a nós. É uma realidade diferente. Então, o que o Rui Barbosa e outros fizeram em 1891, né,
não deu muito certo. Mas a gente não fala para não ofender histórico, ou os históricos, né? Porque aqui a realidade era outra. Aqui, esse espaço grande do Brasil, né, um estado de dimensões continentais, não teve, né, um serviço de comunicação, não teve um serviço de transporte. Então, né, as localidades, as vilas, os municípios tinham que se virar, porque estavam todos muito distantes do Rio de Janeiro, onde era a capital e tal. Né? E ao se virar, criaram suas dinâmicas próprias. Perfeito, criaram os seus direitos. Então, o que a gente tem aqui em termos de municipalidade é uma riqueza, porque é a nossa vivência, a nossa cara, é o nosso jeito de ser. Tem nada a ver com o americano, com qualquer um. É uma construção orgânica que aconteceu dentro da própria localidade. É nosso. E é muito rico isso. Então, no caso aí, né, dos municípios, então essa questão jurídica esteve muito presente, né? Mas depois teve que reconhecer outras situações e vão surgir outras secretarias, outras formas de proteção. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho no município, né? É algo nosso, é a nossa cara. E veja os serviços que essa Aline Cardoso, né, que essa secretária Aline Cardoso faz, eu já vi, né? Assim, a questão da empregabilidade, ela conversar com uma pessoa numa situação de muita dificuldade e a pessoa fala, não, então eu preciso fazer um curso. Eu falo, mas o curso está aqui, entra aqui nessa barraca aqui. Né? E a pessoa sai de lá com um documento, já sabendo ou quase praticamente qualificada para exercer um trabalho. Isso é dignidade da pessoa. Sempre falo para a Aline Cardoso, você é ímpar aí ao lado desse prefeito, porque você está devolvendo dignidade para a pessoa. Por exemplo, uma mulher trans, né? Ninguém quer essa pessoa para trabalhar. Como empregado, como aluno, ninguém quer. Está abandonado mesmo na rua. E eu vi esse trabalho justamente com uma mulher trans, e era uma mulher negra, e uma mulher trans, né? E eu vi esse trabalho dela conversar, né? E a pessoa, né? Tomando ali outros rumos, até saiu depressa, falou, então, acha que com esse documento, pode ir com esse documento que você vai fazer o curso em tal lugar, né? Acho que era curso de cabeleireiro, essas coisas, né? E depois você vai voltar na coordenadoria X da secretaria para se empregar. Mas antes você tem que fazer esse curso. Tem as cozinhas também, agora tem tanta coisa. Tem umas cozinhas também, né? Então a pessoa vai lá, aprende a cozinhar, etc. Depois vai trabalhar, depois poderá ser até empreendedores que vendem comida na rua. Sobre esse conceito de, um pouquinho mais amplo agora, assim, esse conceito de direitos universais do ser humano, né? Quer dizer, dia 10 a gente comemora esses direitos universais. É lógico que da mesma maneira que a senhora falou que, né, quer dizer que a gente tem uma riqueza a partir de uma diversidade regional. Mas foi importante. Então, a Declaração de Direitos da ONU foi muito importante, né? Até porque o Brasil passou por ditadura Vargas, ditadura militar e outros abusos, né? Então, esse compromisso internacional, o fato do Brasil ter o assento lá na ONU, né? E ter esse compromisso com essas declarações, para nós, cidadãos, é uma salvaguarda, é muito importante. Aquela declaração, embora ela seja universal. O que nós precisamos tomar cuidado é que aqui também, né, no caso da própria formação do Brasil, muitas vezes se generalizou muito, né? Então, as mulheres, né, e chegaram a conceitos, aqueles conceitos, o homem médio, o homem de bem, a mulher honesta. O que é a mulher honesta? É um ser assexuado. Isso não existe. O homem médio também não existe, o homem de bem, nossa,
A gente precisa só tomar cuidado com certas generalizações, porque os pés no chão, dia a dia, você vai se surpreender com a multiplicidade de pessoas, de homens que existem, de mulheres, pessoas transgênero, de negros e etc. E das realidades que eles estão inseridos também. Então, é um parâmetro, um parametrizador Mas, importante. de qualquer forma, até porque tínhamos o mundo, né, tinha saído da Segunda Guerra Mundial, muito importante aquela declaração. Por isso que depois vem outras especificando mais, né, essa última que temos, né, que é da OEA. Há uma declaração de direitos que foi ratificada pelo Brasil em 2022, foi até o Bolsonaro que ratificou, já é direito brasileiro, né? Então, esta declaração é bastante específica contra todas as formas de discriminação, né? E foi aprovada pelo Congresso Nacional da mesma forma como eles aprovam as emendas constitucionais. Então tem um valor constitucional para nós. Que legal, eu não sabia disso. E ela inclusive é faz... um tipo de ratificação dos... Não, é um desmembramento. Não, mas que ela foi sendo refinada, ela foi sendo construída porque ela vai alcançar a discriminação racial, mas vai alcançar a discriminação de gênero, vai alcançar a discriminação religiosa, todos os tipos, e ela ainda se refere à discriminação múltipla, que uma pessoa pode sofrer vários tipos de discriminação. Até isso ela tem. E aí ela especifica muito bem políticas de ações afirmativas. Então, aquele grupo que estiver excluído, você o trata positivamente, diferentemente dos outros, até ele ser incluído. Que é o conceito da equidade, ou seja, de você dar um tratamento diferenciado, que é a questão das cotas, todos esses debates. Aí, cotas é um tipo de política de ação afirmativa, não é? E entre outras tantas. A gente estava muito interessado em entender. Então, depois eu posso te mandar uns documentos que talvez explique melhor o que eu estou dizendo. Principalmente essa última declaração de direitos, né? Da OEA, da né? OEA. Isso me interessa muito. Para os americanos aqui, né? Tá certo que Canadá e Estados Unidos é um pouco diferente, mas falou os sul-americanos, somos todos irmãos, todos muito sofridos. Tem então, muita identidade na América Latina. Tem a muita gente. Identidade. A gente é que não percebe. Né? Há pouco, hoje de manhã lá na faculdade, encontrei duas professoras, que estava havendo lá um encontro de direito do trabalho, não sei o quê. Encontrei uma professora da Colômbia e outra de Honduras, né? E tive dificuldade para entendê-las, né? A gente precisa adotar o espanhol como segunda língua. Eu dizia para ela, fala mais devagar. Porque espanhol falado depressa, você não entende. A gente fica isolado no continente, aqui a gente fica totalmente isolado. Na verdade, estamos. É só quando a gente viaja, você vê que logo muito cedo, no hotel, chegam jornais de toda a América Latina, não chega nenhum do Brasil. Mas chega, né, de Bogotá, de Buenos Aires, sei da onde, vai chegando os jornais, para nossa, que rapidez, né? E eles sabem o que está acontecendo. Porque a última viagem que eu fiz, a gente ainda não tinha esse avanço todo eletrônico, era tudo assim, impresso. Então você via o impresso, os jornais, você ia procurar, ver se achava Folha, Estadão. Mas você achava de todo as capitais aí, latino-americanas. Uma pergunta. Assim, eu acho que tem, da mesma maneira que tem épocas que tem coisas que são mais relevantes e menos relevantes, existem questões de direito que hoje são mais relevantes do que outras na sua área de atuação. Quer dizer, qual é um fator mais sensível que a senhora percebe que é um assunto que tem muito a cara dos dias de hoje? Assim? Ouvir os movimentos sociais. Ouvir os movimentos sociais.
Ou seja, Mas uma postura de escuta ouvir mesmo. né? Ouvir assim como a gente está aqui, né? É sentar, conversar, né? Porque os movimentos sociais estão mais avançados do que as academias. No sentido de legitimar muitos pensadores, inclusive. Né? Eu fiz uma viagem na semana passada e conheci pessoalmente, lá no Supremo Tribunal Federal, o Preto Zezé. Maravilhoso. Ele então, o responsável, o presidente também, eu nem sei como eles falam, mas o responsável pela essa central única das favelas. Quem ouvia favelado no Brasil? Que valor tinha a comunidade favela nesse Brasil? Mas nem aí. Né? Nem governo e nem a iniciativa privada. Né? Hoje já está bem diferente, graças aos movimentos sociais. Na verdade, é uma história ali, né? Ali. Na verdade, é uma história. Essa ditadura militar foi muito violenta e os movimentos sociais tiveram que se unir contra um inimigo comum. E eles cresceram muito qualitativamente. Sim. Né? Porque o meu pai era metalúrgico, minha mãe era tecelã. Os dois sindicalizados, se conheceram até engajados, né? Assim e tal. Né? Mas nos sindicatos não podia falar da questão da mulher trabalhadora, não podia falar da questão do negro, porque senão estaria descumprindo as ordens marxistas e dividindo a classe trabalhadora, sei lá o quê. Né? Então, não havia. Depois, quando, no caso do movimento de mulheres, o feminismo, a gente chama de feminismo hegemônico, porque eram formados por mulheres brancas, exatamente, de uma determinada classe social, com nível universitário, etc. Tomando um chazinho. Então, que tem seu valor. Elas têm o seu valor, porque elas traziam denúncias. Eu mesmo cheguei aí à frente das mulheres feministas de São Paulo, um movimento que existiu aí, acho que já era década de 90. Né? E eu me lembro, né, do que nós chamamos hoje de violência financeira, não, violência patrimonial, né, contra a mulher. Então, no âmbito da família, como elas eram maltratadas, e até depois eu dizia em casa, nossa, elas são brancas, muito ricas, mas eu acho que eu estou mais feliz que elas na minha pobreza de trabalhadora. Porque, nossa, como elas são enganadas. Então, isso. Eu conheço assim, várias histórias dessas. Mas assim, eu saía de lá assim, pequena, de tão mortificada. Falei, gente, que horror! Que os irmãos enganam a irmã, o pai, deixam ela totalmente... Aí o marido, a mulher. A mulher não sabe o que o marido tem. E aí, quando o marido falece, por exemplo, ou há uma separação, ela pensa que tem um patrimônio, mas ela foi totalmente enganada e vai por aí afora. Né? Então, esse feminismo hegemônico mudou. Ela conseguiu ver a mulher negra, por quê? Porque as negras foram lá. Sim. Porque era um momento de ditadura, estava todo mundo muito unido, né, para se defender, e o movimento negro estava lá, e lá estavam também as mulheres negras. Né? Por assim dizer, dentro do mesmo guarda-chuva, já que tinham um objetivo em comum. A partir do momento que esse objetivo em comum... E aí se quebrou muito pau para fazer uma manifestação de rua, para redigir um documento, para discutir ideias, aquilo levantava poeira. Eu me lembro da professora Ruth Cardoso, por exemplo, mas ela quase se pegou com uma liderança do movimento negro, que até era uma atriz. Falei, gente, as duas vão se pegar ali, vai pegar mal, porque tá imprensa aí, tava tudo mal. Mas eram umas brigas assim, homéricas. Mas valeu. Valeu, porque hoje nós temos uma sociedade civil muito informada.
muito atuante o Ministério Público, entrou com uma ação civil pública em face do governo do Estado de São Paulo por violências praticadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não era o Tarcísio, era o anterior a ele, o nosso amigo lá. O anterior ao Tarcísio, como é que era o governador? Era o Rodrigo Garcia? Não, o Rodrigo Garcia era vice do... Dória. Era o Dória. Dória que era o governador na época, né? Entrou. E aí, na faculdade, nós fomos analisar a inicial do Ministério Público. Ela se baseou... É a petição inicial, que começou o processo contra o governo. As informações todas extraídas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de uma outra... Eu Sou da Paz, né? Tem aí a instituição Eu Sou da Paz. O Ministério Público foi, né? Tinha informações oficiais, né? Do IBGE, né? Tantos negros que nasceram, não sei o quê, tinha essas informações. Mas tinha muitas informações da sociedade civil. Ainda falei para os alunos, olha, aonde o Ministério Público foi se informar? Na sociedade. Então, mas eu acho que o momento é dos movimentos sociais, que vai ser prefeito, vai ser reeleito, outros que pretendem aí governar, etc., tem que respeitar e sentar e ouvir os movimentos sociais. Eu vi um trabalho de um grupo, de um sindicato, que eu achei tão interessante, me chamou muito a atenção, porque faz tempo que a gente vê os sindicatos meio adormecidos, não sei explicar, mas ele mapeando dentro da sociedade qual foi o impacto da pandemia. E aí o que eles veem? Eles veem que quem é que foi impactado durante a pandemia, quem perdeu o emprego, quem teve de voltar para casa, a mulher negra, né? E aí eles fazem todo um projeto de procurar empresas que podem contratar mulheres negras, requalificar mulheres... Ou seja, eu vejo... salvar o Brasil. Eu vejo... Tirar o Brasil da miserabilidade, porque não faz sentido, né, nesse capitalismo brasileiro, pop é tudo, pop é não sei quem que produz tanto alimento e tal, mas há, né, famílias passando fome, há famílias, né, sem teto, sem terra, mas isso está em dimensões continentais. Eu acho que os estrangeiros ficam olhando e falam, mas o que acontece lá no Brasil? Como uma pessoa pode ir no Brasil não ter teto, não ter terra? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Então, estas situações, né, nos levam, tudo tem que ser repensado. E os movimentos sociais é o agora, é o já. Eu percebo. Eles estão com a mão na massa. E eles estão... Não é a tese, não sei de quem, de não sei de que ano. É agora. O que eles cuidam é do agora. Né? Aquele Instituto Ethos, me parece que foi a primeira instituição da sociedade civil que fez uma pesquisa com a iniciativa privada, com as diversas empresas, a respeito da discriminação racial no mercado de trabalho. Então, e o que ela apurou ali é muito interessante. Afinal, por que não tem um empregado negro? Não, ele está despreparado, não sei o quê, aí vira, fala, mas ele tem um cabelo ruim. Ele tem a pele, não sei o quê, ele não é bonito, a mulher negra não é bonita, mora longe, veio de tudo, né? E hoje está havendo aí um evento muito interessante, porque agora é novembro, né? Então, muitas questões em torno do negro, e eu estive hoje de manhã com o jornalista Pestana, que é o editor da revista Raça. Então, ele organiza já há anos um evento e traz a iniciativa privada. Então, você vê que eles também cresceram. Então, você vê grandes empresas dizendo, não, o nosso problema, afinal, era que a gente sempre queria um empregado que tivesse inglês fluente. Os negros não tinham, ficaram fora.
Agora eles admitem os negros e eles concedem o curso de inglês, que não é uma língua difícil. Sobretudo quando a gente fala inglês fluente em empresa, é o inglês técnico para aquela área. Se for banco, é só finanças lá, mas você tem que conhecer todo o vocabulário e tal. É mais ou menos isso, inglês fluente e tal. Tanto que, assim, meses eles estão passando ou integrando pessoas nesse inglês fluente e mantendo os empregados, né? Além de outras exigências que eles venham a fazer. Mas isso foi a sociedade civil e foi o Instituto Etos. Porque quando ele publicou, né, o que as empresas diziam, por que afinal não a mulher negra? A mulher negra é muito gorda. Mas, meu Deus do céu, nós negros somos gorduchas. Mas acho que há mulheres de outras etnias que são gordas também. Elas são gordas, não são elegantes. Também aqui, sabe? E apurando coisas assim, barbaridades, que depois acho que eles mesmos ficaram envergonhados com a publicização dessas exigências. Bobagens. É preconceito, não é bobagem. É preconceito, puro preconceito, né? E tal. Então, estamos vivendo ali um momento diferente. Eu tenho esperanças. Acho que a gente vai chegar em algum lugar, né? Eu também tenho essa sensação. Eu vejo. Eu ouvi hoje, eu vi sentado assim numa mesa representantes de várias grandes empresas, todas elas nesses programas, né, de inclusão, né, e valorizando a pessoa, não é o cabelo da pessoa, a cor. Precisa ver o que a pessoa sabe e se vai ser um bom empregado lá para eles. E também falando sobre isso, né, me lembrou, não sei porquê, me lembrei do Lab Fantasma, que é a marca do Emicida, né, que é uma indústria, uma potência. A gente tem inúmeras potências que são potências periféricas, que hoje, elas gradualmente, porque é uma coisa meio... eu me lembro um pouco que nem quando se fala, por exemplo, vamos falar do Amado Batista, por exemplo. A pessoa, Amado Batista... Mas peraí, quantos discos ele vende? Né? Nossa. Quantos shows esse homem faz? Minha cunhada, nordestina, nossa, o cara falava desse Amado Batista. Isso era o Roberto Carlos do Nordeste. E aí é um público, aí tem uma certa elitização, fala, não, isso aqui não existe. Não, a cultura periférica é uma cultura que ela deve ficar lá, regionalizada, etc. Então, olha a dimensão desse negócio. E é uma ironia, né, na área cultural que a gente tem, é uma ironia, porque assim, toda a garotada tá dançando funk hoje, né? Quer dizer, nas festas, no Lollapalooza tem funk, né? Então, peraí, né? Quer dizer, não é para ficar encostado lá, né? Segregado socialmente, mas muito legal. Muito legal, obrigadíssimo. Mas nós não vamos olhar aí as perguntas? Ou passamos já? Não, eu tô de boa. Tem que ver se a gente pode continuar. Podemos continuar? Pô, então, let's vamos. Como diria Sivuca, let's vamos. Ai. Quais são os principais desafios que São Paulo enfrenta quando a gente fala de justiça? É democratizar o direito. Quando o cidadão não entende o direito, é o direito que está errado. Porque o direito, ele brota, ele nasce da cultura e da experiência do ser humano, é para a pessoa. Então a pessoa tem que participar, tem que entender ali. Né? Mas ao mesmo tempo é totalmente contrassenso isso, porque a gente acha que quando fala-se juridiquês, começa por aí, que desgraça. A gente não consegue entender um contrato. Então, o principal desafio que eu diria que o Brasil passa é democratizar esse direito, né? A decolonização do direito brasileiro. Né? Nós temos que fazer florescer um direito nosso, que brote da nossa cultura e do nosso entendimento. Né? Daí a dificuldade da justiça. O juiz pode ser muito
elitista, antipático, mas que formação esse juiz teve, que direito que ele estudou, né? Então, é preciso que o direito brasileiro, né, passe por uma revolução descolonizadora. Eu ia falar a palavra revolução, porque é uma revolução, porque a imagem que eu tenho das instituições educacionais que falam sobre direito é para toda a pompa, elegância, todo essas traquitanas que faz com que ninguém entenda nada do que é o direito. Exatamente. Então, o primeiro desafio é o acesso a isto. E aí cabe, principalmente, as escolas de direito começarem esta revolução. De minha parte, né, diante de tudo que passamos, nós todos brasileiros, né, e eu sou da área do direito público. Então, eu tenho uma disciplina gênero e etnia. Então, o que é que eu faço, né? Tomo a Constituição Federal, ela tem um artigo 226, que tem um parágrafo 7º, que diz, e a nossa Constituição ela é muito explícita, ela não usa de juridiquês, não, viu? É muito simples. Você leu e você entende. Entende? Ela responsabiliza, no artigo 226, parágrafo 7º lá, né? O Estado brasileiro como responsável pelos direitos reprodutivos. O Estado, né, precisa transmitir aos cidadãos, né, todos os conhecimentos técnicos e científicos para a formação de uma família. Mas não é isso que ocorre. Aí eu trago para aquela classe, para aquelas pessoas, uma contribuição de um grande pensador, Chico Buarque de Holanda. Não é? Nós temos, né, aí entre compositores, poetas, né, muitas mensagens políticas seríssimas. E o Chico Buarque de Holanda é um deles, né? Então, quando o Chico Buarque apresenta, né, para a sociedade a poesia Meu Guri, há no Brasil, na nossa cultura, uma musicalidade, as pessoas gostam de cantar, de dançar, e saem cantando e dançando sem parar um minuto para pensar na mensagem do poeta que está ali naquela música. Então, as pessoas vão aos livros, vão, mas as músicas eles conhecem mais depressa. Então, vamos lá, o Meu Guri, né? Então, é uma mulher falando, né, que ela nem sabe como ela engravidou, que não era a época do rebento dela arrebentar. É o que está lá, né? E nasceu, né? Então, a gente vê que o filho dela é um adolescente muito inteligente, muito esperto, só que ele é ladrão. Sim. Ele rouba e leva as coisas para ela. E ela está numa situação tal, né, de cuidadora dele, da família, que ela não percebe que tudo que ele está trazendo para casa é roubado. Né? E aí um dia ele é morto. Mas antes disso ela diz que ele aparece nos jornais com uma venda, porque ele tem menos de 18 anos, né? Então ele está nas páginas dos jornais e para ele está famoso. Até que um dia ela o encontra, ou ele é morto, né? Então ela fala que ele parece que está rindo, mas ele está morto pela polícia, e etc, etc. Não é? Então, né, esta é uma mensagem muito triste, muito grave e muito nossa, brasileira, muito nossa, acontecendo aí em todas as cidades brasileiras, quando a Constituição é muito clara quanto o Estado, né, através das suas instituições públicas, né, deveria
né? Esclarecer as pessoas sobre o seu corpo, sua sexualidade e a maternidade e paternidade se a pessoa quiser, né? É bem nesse sentido que está a Constituição, que a pessoa não pode ser obrigada a ter ou não filhos, mas a pessoa precisa ser esclarecida. É uma leitura obrigatória, né? Obrigatória. Porque no histórico das nossas constituições, a atual, ela adveio desses movimentos sociais lutando contra a ditadura. E aí eles ficaram lá fazendo toda aquela pressão parasília que parecia que o mundo ia acabar, né, ali naquele momento. Mas eles tinham razão, era um momento muito grave, muito importante. Tanto que a reforma agrária que está na Constituição Federal não é dos movimentos sociais. E eu me lembro bem, eles não conseguiram, né? A questão fundiária entre nós é tão grave, né, que eles formaram assim uma barreira ali, formaram um centrão. Foi ali que surge. Eles formaram um centrão para poder barrar a reforma agrária que vinha dos movimentos sociais. O máximo que se conseguiu, né, foi realmente a perda de terra para formar assentamentos, mas é da área da propriedade rural improdutiva, que às vezes é difícil até de se provar quando é produtiva ou improdutiva, né? Não sei se você se lembra do governador Orestes Queiroz. Esse era um dos casos de gente que tinha terra, falava, é improdutiva. E aí ele vinha com laudo dizendo, não, é produtiva sim. Bom, mas enfim, é o passado político recente, que muita gente mais velha se lembra. Mas a verdade, né, é que fizeram essa barreira, né? E como a política ela é maravilhosa porque ela é inexata. Você não consegue fazer previsões no âmbito da política, não consegue mesmo. Então eles formaram esse centrão e começaram a barrar tudo. Então esse próprio artigo 226 que se refere à família, o movimento feminista, o movimento LGBT, que era até mais fraco. Eu acho que o movimento feminista era mais forte, dizia, não coloca homem e mulher na Constituição, né? Porque vem aí um outro público, né? A pessoa transgênero, vem outras coisas aí. A diversidade. É melhor falar a pessoa humana. Nossa Senhora, mas foi uma briga, ficou lá, homem e mulher. Depois veio o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário construindo passo a passo o casamento, né, de pessoas que seriam do mesmo sexo, a união estável de pessoas do mesmo sexo. Teve que construir tudo, porque eles emperrearam o homem e mulher e isso acabou indo para o Código Civil de 2002, que agora acho que ele vai ser reformado, né? Formou-se agora uma comissão de juristas para alterar o Código Civil de 2002. Mas esse Código Civil de 2002, né, repete tudo, homem e mulher. E quem não tiver nessa configuração, é uma burrice que depois tem que consertar, costurar de novo e tal, né? Então, e aí o mais inexato que aconteceu ali foi, nesse centrão que fez a Constituição de 88, foi a presença de monarquistas. Inclusive um deputado federal por São Paulo monarquista. É verdade, eu lembro disso. O Cunha Bueno, era Antônio Cunha Bueno. Ronaldo Cunha Bueno, não sei o nome, Cunha Bueno, né? Então, eles eram havia monarquistas. Bom, e daí? Há monarquistas. Não, mas aí eles exigiram, né, que fosse reconhecido o advento da República como um golpe militar contra a monarquia. E aí, naqueles referendos, né, que houve para que o povo brasileiro se pronunciasse
a respeito do sistema político presidencialista ou parlamentarista se colocasse também, né, que o brasileiro se pronunciasse se ele era a favor da república ou se queria a volta da monarquia. Aí duas famílias se apresentaram. Ah, é verdade, tinha duas famílias, dois herdeiros potenciais, né? Dom Pedro. Dom Pedro e os Orleans e Bragança, teve todo um. E aí eles contrataram, uma das famílias contratou o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho como advogado. E foram para a justiça, só que depois o povo optou pela república, lógico. Mas eles fizeram questão. Isso aí, fizeram como? Integramos o Centrão, vamos defender tudo com vocês, mas só se vocês colocarem um referendo, um questionamento popular sobre a República. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma curiosidade. Assim, antigamente a gente falava de justiça de uma maneira ampla. Agora a gente vê a justiça com alguns outros nomes: justiça social, justiça climática, justiça ambiental. Isso é legítimo pensar a justiça dessa maneira, ou é mais ou menos uma derivação? Não, eu acho correto que seja mais especificado, porque significa que houve avanço em várias áreas do conhecimento, né? Em várias ciências, e agora, quando o direito vai focar alguma questão, ele especifica melhor, é uma justiça né? Então vamos ver o correto, o certo, mas no âmbito ambiental, do meio ambiente, porque a questão ambiental está hoje nas nossas pautas, ela é muito importante, né? Então há uma justiça ambiental. Uma justiça racial significa que já se verificou e comprovou que há o tratamento diferenciado, então, para pessoas de determinadas raças, seja a questão do negro, mas também do indígena, etc., né? Isto é uma realidade, né? Então, a justiça, né? Vamos fazer justiça aos discriminados, uma justiça de natureza racial, porque várias áreas do conhecimento cresceram e o direito tem que reconhecer isso. Eu tenho uma dúvida minha, eu tenho uma dúvida mesmo, que sempre ouvi falar nisso daí, eu queria tomar a liberdade de perguntar para você, que é o seguinte: eu sempre ouvi algumas pessoas chegando falando do limite, e aí é uma coisa para mim, talvez seja muito simples a minha pergunta, eu peço desculpas, mas é a questão do que é moral ou do que é legal, né? E assim, a gente vê que é uma dinâmica numa sociedade daquilo que é moral, daquilo que é legal, né? Então, por exemplo, sei lá, o apartheid na África do Sul era legal, mas era imoral, né? Tem uma dinâmica que acontece entre a moralidade e a legalidade. Não tem? Porque o direito, como ele tem que expressar o entendimento do justo, do correto de uma sociedade, ele tem que se aliar à ética, não à moral. É a ética. O que é certo, o que é errado é errado. Sim é sim, não é não. É lá que o direito tem que se apegar. Não a moral. E não na moral. A moral muda. Ela muda a cada instante. Ela muda no tempo, no espaço, e como há classes sociais, classes dominantes querem que a sua moral prevaleça. Claro. Né? Então, o direito deve ir à ética. Por isso que esses representantes do povo, todo lá, 513 deputados, 81 senadores, aquelas pessoas todas, tinham talvez que passar por um letramento, não? Porque é um horror o comportamento deles. É um horror. Né? Então, deveriam passar por um letramento e falar: olha, aqui é uma questão de ética, não é o que o senhor pensa lá onde a sua família é dona das terras, não. Aqui são todos os brasileiros. Né? Foge um pouco daquele... Excelente.
Muito obrigado. Tá bom. Você é o máximo. Não sou, Não venha não. com papo de bruxa, não. Ninguém acredita nisso. Não. Eu, quando fui, falei, vou conversar com o Eunice Prudente, todo mundo... É mesmo? É verdade. Tô Você não sabendo. acredita? Olha a cara deles aí, ó. Eu tô achando que eles estão com ar cansado. Não. Eu falo. Horas. Obrigado, secretária. Obrigadíssimo. Obrigado pela paciência e obrigado Não, pela imagina. conversa.